Vamos então, irmãos, abrir a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas até o versículo 13 dessa carta, desse livro, melhor dizendo, é um livro histórico do Novo Testamento, que relata-nos a história da igreja no seu início, na sua expansão, na ação do Espírito Santo, naquele momento glorioso da Igreja de Cristo, e naturalmente que com o crescimento da igreja também vieram as perseguições. E aí o texto de Atos 8, a partir do versículo 1, diz assim: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam, unânimes, às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava a Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Essa é uma história belíssima, né, da expansão do Evangelho, expansão da igreja e também da pregação do Evangelho. Nós percebemos que, apesar da crescente escalada da violência nesses dias em que nós estamos vivendo, também da corrupção humana, a Igreja de Cristo ela continua a viver e avançar neste mundo. E mostrando assim que ela deve cumprir a sua missão. A missão da igreja é levar este evangelho a toda criatura. Aqui em Atos, nesta primeira parte, nós vemos os estágios de desenvolvimento da expansão da igreja. Primeiro, o evangelho foi pregado em Jerusalém, nos primeiros capítulos aí nós vemos isso. Depois ele se espalhou pela Palestina e Samaria, e a seguir ele alcançou a Antioquia. E após a morte de Estevão, a perseguição aos cristãos então aumentou. E como consequência disto, houve uma dispersão. Ou seja, os cristãos então se espalharam, por toda aquelas vizinhanças, aquelas cidades circunvizinhas, a Jerusalém, até Samaria, e até onde os judeus, a gente tem conhecimento, os judeus eles não se davam com os samaritanos. Então havia naquele momento ali uma barreira racial e social também entre os povos judeus e o povo samaritano. Mas nós percebemos que com a pregação do Evangelho, vejam como o poder de Deus, de fato, ele vai transformando toda uma circunstância e uma situação, apesar das dificuldades enfrentadas. Filipe, que era diácono, Filipe que não era apóstolo, ele era o diácono mesmo, aquele Filipe que foi ordenado diácono junto com Estevão. Estevão havia sido morto, ele foi apedrejado por causa do evangelho, e Filipe não se intimidou com isso.
ele continuou, ele saiu para Samaria, pregar o evangelho, porque havia nele esse sentimento, esse desejo de cumprir a missão que Deus havia estabelecido para eles fazer. Os apóstolos ficaram em Jerusalém, conforme a orientação dada pelo próprio Jesus Cristo antes do Pentecostes. E quando desceu, então, o Espírito Santo, houve, então, essa disseminação do Evangelho. E os irmãos ali, cheios do Espírito Santo, saíram a pregar. E Filipe foi um destes que se destacaram. Dos diáconos que lá foram ordenados, Estevão e Filipe, foram os que mais se destacaram nessa obra de evangelização, de pregação do Evangelho. Isso mostra que, apesar de a função, né, de docência pastoral, os pastores e os presbíteros que estão à frente desse trabalho, mas isso não impede de diáconos pregarem o Evangelho, isso não impede de membros pregarem o Evangelho, de se dedicarem à pregação da palavra. Até mesmo porque não há um outro meio estabelecido por Deus para que a igreja cresça. Eu olho esse templo aqui, bonito, cheio, repleto, e vejo como Deus agiu aqui, com seu Espírito Santo, trabalhando nas vidas das pessoas, e essa igreja tem florescido, essa igreja tem crescido, esta igreja tem cada vez mais avançado. Isso porque é fruto da pregação do Evangelho, da fidelidade da pregação do Evangelho, trazida aqui anos e anos pelos pastores que aqui passaram e pelos que ainda permanecem. Então, uma coisa interessante aqui da passagem é que quanto mais os irmãos lá eram perseguidos, mais eles gostariam de cumprir a missão de pregar o Evangelho. Lembro-me também dos irmãos que hoje estão sofrendo perseguição de natureza parecida com esta em outros países, né? Nós recebemos informações quase que constantes da missão Portas Abertas. Recentemente, lá no Egito, a situação é de perseguição extrema aos cristãos, estão sendo perseguidos, sendo mortos, muitos deles, na Síria também. Então, por isso que nós precisamos continuar orando e vendo que o Senhor continua agindo no coração da sua igreja para que continue avançando, expandindo e pregando o Evangelho. Mas o que estava ali, irmãos, acontecendo ali, aqui em Atos 8, era simplesmente uma continuação do Pentecostes. E no início do livro nós vemos que com a descida do Espírito, os crentes eles seriam testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então está aqui narrada o cumprimento da profecia que realmente se cumpria na vida daqueles irmãos, na experiência daquela igreja. Mas eu quero destacar aqui com os irmãos que em meio à expansão da igreja, veja como Filipe ele foi lá para Samaria e ele havia sido incluído naquele grupo da dispersão, né? Ia por toda parte e eles iam pregando a palavra. Então os irmãos não saíam com medo, eles saíam porque não tinham mais a condição de ficar ali naquele contexto, mas eles aproveitavam a oportunidade de, em meio àquela situação, pregar a palavra de Deus. E Filipe fez isso, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Esse, de fato, meus irmãos, é o centro, o conteúdo do Evangelho, é Cristo. Deve continuar sendo pregado só Cristo. Diferentemente de muitos hoje em dia que se dizem evangélicos, que pregam outras coisas. Mas nós, como cristãos que olhamos firmemente para o Senhor, devemos pregar só a Cristo, anunciar só a Cristo. Era isso que Filipe fazia. É isso que nós devemos continuar a fazer. E o resultado desta pregação de Filipe está claro. As multidões atendiam, unânimes, as coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Então, esta é uma condição que me deixa muito confortável para falar da fidelidade que devemos manter na pregação do Evangelho. Nós não precisamos nem devemos inventar coisas para que as pessoas venham para a igreja. Só precisamos anunciar a Cristo. E o poder do Espírito Santo de Deus
é que há de fazer a obra nos corações que Ele quiser fazer. É a soberania de Deus na salvação daquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo. E isto não vai mudar, não. Foi assim lá em Atos, está sendo assim hoje e vai continuar sendo. Da mesma maneira, o Evangelho vai ser anunciado, Cristo vai sendo pregado e os corações vão, aqueles escolhidos de Deus vão atendendo e vão ouvindo e se crendo em Jesus vão aderindo à igreja de Cristo. Acompanhava a mensagem naquela época, naquele contexto, a operação de milagres e curas e também de expulsão de demônios. Essa era uma coisa natural para aqueles tempos. Hoje não há necessidade disso. Por que não há necessidade? Porque nós já temos toda a Escritura revelada, o Espírito Santo de Deus hoje, né, já age, continua agindo, mas nós não precisamos de milagres e curas para crer, nós só precisamos agora crer naquilo que está sendo anunciado, nós precisamos crer em Cristo Jesus. Até mesmo porque milagre e acontecimentos extraordinários não salva. Quem salva é só Jesus. Porque veja que coisa interessante aí no texto, que Simão era um mágico e ele observou que o que Filipe fazia estava acontecendo que ele considerou era um poder maior do que o dele. Até aparecer Filipe pregando e fazendo aqueles milagres lá, Simão estava dominando. E ele fazia suas mágicas, iludia o povo, e as pessoas acreditavam e diziam que ele era o grande poder, e ele então se achava um Deus. E aí o texto diz que ele, vendo como o povo afluiu, atendeu ao Evangelho, e deram crédito a Filipe, quando Filipe evangelizou, e o que Filipe evangelizava? Era a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, e todo mundo então que creu nessa mensagem genuína, verdadeira do Evangelho, iam sendo batizados naturalmente. Mas o texto diz assim: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então perceberam que o texto destacou a atitude de Simão. Simão começou a ficar extasiado com os milagres. Ele estava admirado com tudo aquilo que estava acontecendo de sobrenatural. Mas será que Simão teve verdadeiramente uma conversão? Será que Simão realmente creu na mensagem do Evangelho pregada por Filipe? Não é o que parece quando nós lemos o texto na sequência. Pois Pedro e João, eles vêm a Samaria, eles ouvem a respeito do trabalho de Filipe, que estava frutificando, e Pedro e João vão a Samaria. Quando ele está lá, veja o que acontece, lá no versículo 18. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem aos apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Olha só, isto é a atitude de um homem crente? Não, isso não é uma atitude de um homem que acabara, segundo o texto, ele creu e foi batizado. Ou seja, ele começou a fazer parte da igreja. Ele fez profissão de fé. No entanto, na hora que ele estava ansiando o poder dos apóstolos, ele queria que os apóstolos, queria até comprar, veja só que absurdo. Ele não entendeu nada do Evangelho, ele nem percebeu, nem recebeu a graça de Deus no seu coração. Para ele estar preocupado com o poder, porque ele fazia mágica, ele era o tal, ele era aquele que aparecia como grande poder. De repente, chega Filipe e toma o lugar dele. E aí ele entra naquela fila, assim, está muita gente se convertendo, eu vou também. Está muita gente indo aderindo, eu vou também. Mas no seu coração não havia conversão. É tanto que ele agora propõe a compra do poder, a condição de comprar realmente o poder para realmente realizar aquilo que os apóstolos faziam. Isso significa, então,
que, de fato, Simão, ele não fez uma profissão de fé verdadeira. Ele fez apenas porque ele estava, veja que ele continuava observando, extasiado, os sinais e grandes milagres que Filipe praticava. Ele estava preocupado com isso, com o poder, como conseguir aquilo. Então ele não entendeu o Evangelho. Ele não entendeu a simplicidade do Evangelho, nem o poder de Deus que é transformador. Mas, o que nós podemos aprender desta passagem, irmãos, com relação à pregação do Evangelho e essa expansão da Igreja de Cristo é, primeiramente, o Evangelho ele tem um poder tremendo de quebrar toda e qualquer barreira social e racial. O Evangelho tem esse poder tremendo, a ponto de nós termos, num grupo aqui, nesta igreja, pessoas pobres e pessoas ricas, pessoas brancas e pessoas negras. Não tem distinção nenhuma. Todos estamos aqui reunidos, ouvindo a pregação, louvando a Deus, o mesmo Deus, o único Senhor da igreja. O Evangelho faz isso, une as pessoas, reúne todos num só propósito, adorar e servir o seu Salvador. Então, só mesmo o poder do Evangelho para fazer isto. E aqueles que se achavam alguma coisa, quando se depara diante do poder de Deus e do Evangelho, ele deixa aquilo de lado. A vaidade, o orgulho, isso não tem mais sentido. Para aqueles que são alcançados pelo Evangelho, que é o poder de Deus, este Evangelho vai, transforma e quebra todas as barreiras. E nós vemos isso claramente nas Escrituras. Nesse momento da igreja primitiva, as barreiras raciais foram quebradas, as barreiras sociais foram quebradas. As pessoas que antes não tinham a oportunidade de estarem ouvindo o Evangelho passaram a ter essa oportunidade. As pessoas que antes não tinham a oportunidade de reunir-se porque estavam sendo discriminadas, como por exemplo os samaritanos mesmos, eles não podiam ir para Jerusalém adorar no templo. Eles fizeram lá um templo em cima do Monte Gerizim. E lá é que eles adoravam, e ficavam nessa preocupação, porque os judeus não permitiam, eram extremamente racistas, não permitiam que os samaritanos circulassem na cidade, nem viessem ao templo. E Jesus então chegou e quebrou com tudo isso. Quando Jesus encontrou com aquela mulher samaritana, veja que a preocupação dela foi logo esta, né? Onde é que deve adorar? No monte? Os samaritanos adoram aqui nesse monte. Os judeus adoram em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? Aí Jesus disse para ele, nem lá nem cá. Agora é adoração em espírito e em verdade. Deus quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, de fato, meus irmãos, o Evangelho tem este poder tremendo de quebrar as barreiras sociais e raciais. Mas também a pregação do Evangelho é o meio que Deus estabeleceu para converter as pessoas. Não adianta inventar coisas outras extras para que as pessoas sejam alcançadas. Não. A única coisa que eu e você temos que fazer é continuar pregando o Evangelho. E com fidelidade, e com simplicidade, para que as pessoas sejam alcançadas mesmo. E vai continuar sendo assim, irmãos. Sempre foi assim, e na história da igreja não pode ser diferente. E todas as vezes que, se porventura, qualquer igreja sair desse rumo, desse princípio, desse caminho único e simples que é pregar o Evangelho genuíno e verdadeiro do Senhor Jesus, vai ser uma tragédia, vai ser uma falência. Mas quando nós continuamos firmes neste princípio de anunciar a Cristo, estabelecido por Deus, nós iremos ver grandes coisas o Senhor fazendo, como o Senhor fez aqui. Filipe desceu e anunciava Cristo, e as multidões atendiam. Outra coisa importante é que o Evangelho, ele vai libertar as pessoas das trevas espirituais, causadas pelos falsos ensinos e também pelas falsas demonstrações de poder. Esse é o caso que a gente vê muitos hoje em dia, também atraídos por essas demonstrações de poder, mas quando o Evangelho ele penetra no coração daquele que há de ser salvo, a pessoa se liberta disso, ela não quer saber dessas coisas. Vez por outra, estou conversando com pessoas que ficam admiradas com essas manifestações televisivas de poder sobrenatural, de coisas que acontecem, que isso e aquilo outro.
Quando, na verdade, eu olho, meus irmãos, isso não tem nada, isso não traz nada de mudança na vida das pessoas. Podem até ficar admirados, como ficou Simão. Podem ficar extasiados, podem ficar até atônitos. Podem até aderir àquela comunidade, porque acha que ali está o poder. Mas, na verdade, quando o evangelho genuíno, verdadeiro, penetra nos corações, ele liberta as pessoas do engano, da falsa doutrina, da heresia e da falsa demonstração de poder. Somente o Evangelho de Cristo tem essa capacidade. Não é o homem que pode fazer isso, é Deus quem faz isso pelo seu Espírito Santo. E essa, com certeza, continua sendo a obra do Espírito Santo nos corações, é libertando as pessoas do engano. Quantas e quantas pessoas hoje podem testemunhar disso? Que antes andavam em determinados meios que eram ilusórios e eram iludidos, porque achavam que estavam servindo a Deus em determinados contextos, quando descobrem que aquilo era ilusão, era um engodo, e as pessoas então, porque descobrem o Evangelho, procuram então verdadeiramente uma igreja que pregue a Cristo, que anuncie a Cristo, e atendem para que assim seja alcançado pelo favor de Deus em suas vidas. Mas também, meus irmãos, o Evangelho, ele há de conduzir as pessoas à luz espiritual, de modo que as pessoas vão dar crédito à verdade. E o poder do Evangelho, ele alcança até mesmo o coração daqueles que hoje se encontram na condição de herege. Muitas pessoas que pregaram contra a Cristo ou andaram ensinando coisas erradas, quando se deparou com o Evangelho, foram libertas, começaram a entender o que é verdadeiramente o Evangelho e se voltaram para Cristo e se arrependeram dos seus pecados e começaram então a servir ao Senhor. Meus queridos irmãos, quão bom é podermos ver a Igreja de Cristo expandindo pela verdadeira e simples pregação do Evangelho. Quão bom é poder nós pastorearmos pessoas que realmente são convertidas e creram firmemente naquele que é o Senhor desta igreja, de qualquer outra igreja que verdadeiramente crê no Evangelho do Senhor Jesus. Quão bom é podermos orientar pessoas que foram libertas de todo e qualquer engano que lhe foram atribuídas. Recentemente tive experiência nessa ocasião, um jovem chegando na nossa igreja, eu também chegando há pouco tempo, e ele chegou interessado numa jovem da igreja, e aí eu me aproximei dele, ele desejou estudar a palavra, e eu comecei a fazer estudo bíblico. Foi impressionante a graça de Deus, a ação do Espírito Santo de Deus na vida daquele rapaz. Ele voltou uma semana depois, transformado. Leu as Escrituras, ouviu o Evangelho e disse: pastor, agora eu entendi. Que alegria no coração. O jovem mudado, transformado. E ele feliz e alegre. Como nós sabemos como é uma transformação mesmo na vida de alguém que é alcançado por a graça do Senhor, pelo Espírito Santo e pelo Evangelho. E o que é que ele ouviu? Simplesmente o Evangelho. O que é que ele leu? As Escrituras. Um livro que orientava a respeito da verdadeira regeneração. E aí ele creu e foi liberto. E está lá crescendo na graça do Senhor Jesus. É assim que Deus vai continuar fazendo a sua obra na vida de todos aqueles que são alcançados pelo Evangelho. Independentemente daquilo que possa acontecer com pessoas que, como Simão, vão adentrar a igreja de Cristo, talvez admirada, extasiada por aquilo que está acontecendo, mas não por verdadeira conversão. Sempre vai acontecer. O próprio Jesus Cristo já disse isso: vai haver o joio e o trigo. Mas é Jesus quem vai fazer a separação. Isso não cabe a nós. Não estamos aqui para julgar, mas sim para mostrar que verdadeiramente o Evangelho de Cristo, anunciado, pregado com fidelidade, com boa intenção e com genuína desejo de ver a expansão do Evangelho, a Igreja de Cristo continuará avançando. E Deus continuará fazendo a sua obra na vida desta igreja, na vida do pastor Alain, pela sua fidelidade à pregação da palavra, na vida do conselho, na vida dos diáconos, na vida de todos os membros desta igreja, porque verdadeiramente ela vai continuar expandindo
porque a pregação do Evangelho, genuinamente, continuará sendo pregada, graças ao Senhor Jesus. Então, meus queridos irmãos, todos nós possamos ser despertados nesta noite a nos envolvermos na pregação do Evangelho. Talvez você diga, não, mas eu não tenho o dom de pregar. Mas a pregação é o testemunho da graça do Senhor na sua vida. É você comunicar às pessoas aquilo que você já possui no seu coração e na sua alma. Diga para elas o que Jesus fez por você. Comunique, espalhe este Evangelho de maneira muito simples, conversando com um amigo, com um colega de trabalho. Diga como disse o apóstolo Paulo, eu não me envergonho deste Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí nós vamos ver, cada dia mais a igreja crescendo, cada vez mais a glória de Deus se firmando na vida desta igreja, e cada vez mais dando preocupação com o espaço aqui para o pastor Alain. Mas que sim, é muito bom ver que o Senhor tem abençoado esta igreja, que a pregação do Evangelho genuinamente tem surtido os seus efeitos aqui nesta igreja. Vamos orar ao Senhor então. Pai Santo, Deus Eterno, nós te louvamos, ó Senhor, te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade maravilhosa de podermos ver como o Senhor, através do Teu Espírito Santo, tem feito a obra na vida da Tua igreja, trazendo a expansão da Tua igreja por meio da pregação do Teu Evangelho. Ó Senhor Deus, que nós sejamos confrontados, estimulados a continuar fazendo esta obra que o Senhor nos confiou como igreja Tua aqui neste mundo, ó Deus. Que jamais caiamos na letargia ou na preguiça, mas estejamos sendo incomodados pelo Teu Espírito a fazer esta obra que o Senhor nos concedeu para fazer. Abençoa, Senhor Deus, a vida desta igreja. Continua, ó Senhor, a regar esse jardim com Teu Espírito, a fim de que estes irmãos cresçam, que a Tua igreja continue firmada em Cristo Jesus, o Senhor, e que assim, ó Deus, o Teu nome seja honrado e glorificado para todos sempre. Nós assim oramos em nome de Cristo, Senhor e Salvador nosso. Amém.